Então, pessoal, eu tava querendo ler alguma coisa mais assim de romance policial, uma coisa mais investigativa brasileira, e me recomendaram O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, então essa foi a minha leitura. Esse livro foi publicado inicialmente em 2015, se eu não me engano, mas essa edição que eu tenho aqui é da Verus, só pela Verus Editora, que é um selo da Record, se eu não estou ficando muito maluco, e foi essa edição que eu li que tá disponível no Kindle Unlimited. Olá pessoal, eu sou o Charlie, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, considere se inscrever se você gostar do conteúdo, mas não se esqueça de deixar o seu like, que me ajuda muito que esse vídeo chegue em mais pessoas. E compartilhe também se você quiser. Então vamos direto pro vídeo. Hoje eu tô meio sem roteiro, mas vamos ver no que vai dar isso aqui, beleza? Em O Sorriso da Hiena, a gente acompanha basicamente 3 histórias diferentes. Não tem nenhum mistério sobre quem cometeu os crimes, por ser um livro de investigação, não tem um crime que aconteceu. Não tem esse mistério. Então, assim, a gente sabe que é o David que comete os crimes. E o livro abre com um garoto vendo os pais dele sendo mortos na frente dele por uma terceira pessoa. E é um trauma na vida dele. Depois a gente vai pra 24 anos depois, se eu não me engano, e vê ele mesmo cometendo esses crimes passando pra frente, né? Ele tá fazendo uma espécie de experimento do que, né, meio que para descobrir o que levou ele a ser assim, para ver se isso aconteceria com outras pessoas. Para levar para frente isso, ele precisa de alguém para fazer essa investigação no sentido de pesquisa mesmo, né? Então ele vai atrás do William, que é um psicólogo infantil que já teve pesquisas na área de desenvolvimento infantil. Então ele manda um e-mail pro William falando assim: então, eu vou matar 5 casais na frente dos filhos de 8 anos, porque foi o que aconteceu com ele, né? Mas ele não fala isso. Mas eu vou matar 5 casais pra, né, a gente fazer esse experimento pra ver o que torna as pessoas um monstro, o que leva as pessoas a, né, cometer crimes e essas coisas. E a terceira parte é o Arthur, que é um investigador, não um detetive, que precisa solucionar esse crime e impedir, né, com que o David cometa mais crimes ainda. Assim, é uma investigação, é um livro policial, mas eu acho que acaba sendo mais uma investigação psicológica, mais um thriller, mais um suspense psicológico do que realmente uma investigação. Eu acho que a parte da polícia aqui é muito menor e como a gente já sabe, né, que o crime tá acontecendo, poderia ter sido aquela coisa de gato e rato, né, um tentando pegar o outro. Mas não é isso que acontece no livro. Eu tava afim de ler uma coisa, um romance policial mais pra investigação. Então eu tive esse estranhamento com o livro, mas é culpa minha, foi a minha expectativa, né? Não tem nada a ver com o livro. Eu queria uma outra vibe. Mas ainda assim o livro foi muito bom, mas eu gostaria de deixar isso claro aqui, que ele puxa muito mais pro suspense. É muito mais importante responder a pergunta, né, do que cria um monstro, do que o crime em si. Até porque a gente já sabe quem cometeu, como eu já disse várias vezes, mas é mais essa exploração, que é um viés muito interessante para uma história de suspense. É realmente um diferencial, porque a gente é mais comum ver, né, a parte da investigação, mas essa exploração do lado psicológico em 3 pontos de vista. Então você tem essa abordagem de personagens em cada um desses pontos de vista. É muito interessante para fazer esse estudo psicológico mesmo. Eu achei bem legal. E eu nunca tinha lido um desses aqui no Brasil, né, que se passasse aqui no Brasil. Apesar de que eu voltei a ler tem pouco tempo, passei muito tempo afastado da literatura por causa da minha ansiedade, eu nunca tinha lido algo assim aqui no Brasil. Eu sei que tem alguns livros que tem essa pegada, mas eu realmente não tinha lido. Então foi muito interessante ver esse tipo de obra aqui no Brasil. Porque eu queria ler uma investigação brasileira, porque eu assisto muito procedural americano, né? Então muita série de investigação, a gente chama de série de arminha. Mas eu vejo muito série de detetive, série de ciência, né? Então de tipo Bones, né? Que eles investigam pelos ossos, mas é sempre um crime ou um caso para resolver. Eu queria ver isso aqui no Brasil para poder ver como funciona o sistema policial aqui no Brasil, o sistema de ciência, né? Como é que tá o avanço nas pesquisas de crime, de forense, né? E tudo mais. Mas não é muito isso que você encontra aqui. E tudo bem, beleza. Eu vou procurar isso em outros livros. Mas é interessante saber que esse tipo de literatura também está sendo feito aqui no Brasil. Pelo menos pra mim, né? Eu acho que é algo que a gente tem que explorar também nos nossos textos, né? E foi uma leitura muito interessante.
né, como a gente tem um ponto de vista que é inteiro do assassino, a gente tem umas descrições bem mais, assim, rigorosas do crime acontecendo. Principalmente as duas primeiras, né, que é mostrando o crime acontecendo com ele e depois o primeiro crime que ele acontece. Depois o Gustavo Ávila, o autor, meio que abre mão de descrever, né, os crimes, até porque ficaria muito repetitivo, ficaria até cansativo de se ler, já que ele segue o método, né? Ele é um serial killer que tem um método, mas é bem gráfico, mas não é algo chocante. Eu não sei se é porque eu sou um grande fã de terror, né? Todos os dias eu assisto pelo menos um filme de terror, então pra mim a violência já tá mais... O que é algo a se pensar, né? Minha violência já tá mais anestesiada, mas alguma coisa violenta pra me chocar precisa ser um pouco mais gráfico, um pouco mais... Assim, é chocante, porque é um crime acontecendo na frente de uma criança, mas isso não é spoiler, tá, gente? Isso não é spoiler, não é o que interessa no livro. Mas é chocante porque é um crime sendo feito na frente de uma criança, é bem cruel o que ele tá fazendo, mas não achei, assim... Eu li algumas pessoas muito chocadas e não foi alguma coisa que me chocou. Afeta, lógico que afeta, mas não foi algo que me chocou, assim. Então, talvez, depende mais do seu grau de... Quanto que você ainda se afeta com histórias de violência e tudo mais. Acho que a gente tá meio anestesiado já. E como eu falei, eu quero trazer mais um pouquinho do Arthur, né, o policial. Me incomodou um pouquinho ele. Ele é um personagem interessante, né, ele tem Asperger. Eu nunca falei isso em voz alta, eu acho. Não sei como se pronuncia o sobrenome do doutor, né, que descobriu esse grau de autismo. Que eu não sei se também se fala grau de autismo, é um termo aceito ainda. Mas enfim, o Arthur, ele é autista. Então ele é um personagem bem interessante, ele tem a sinceridade dele, tem a maneira com que... Né, ele é um investigador, então ele precisa questionar as pessoas, só que ele não é tão bom em entender as nuances das falas das pessoas, porque né, ele tem essa limitação do autismo, que vem com o autismo. Mas aí ele é muito bom em outros casos, então ele consegue imaginar a cena acontecendo pra ele olhar de fora, assim. Ele é muito melhor na investigação do crime, no sentido de observar a cena e tentar montar o quebra-cabeça na cabeça dele, do que realmente, né, a parte de investigar, de questionar as pessoas. E isso é muito interessante, ele é um personagem muito interessante. Eu acho até que tem outro livro com ele como protagonista e eu queria muito ler. Mas como a parte de investigação policial mesmo, quando eu falei, eu quero repetir isso porque eu acho que é bom deixar claro que não é tão interessante a parte da investigação policial. A parte do William e a parte do David são muito mais interessantes. Por ser essa investigação da mente, você vê um personagem sendo corrompido, sendo quebrado. A parte da investigação aqui mesmo, o Arthur tá sempre um passo atrás. E como eu disse, não é bem um jogo de gato e rato. Então, assim, meio que você já sabe o que aconteceu. Lógico que tem uma coisa e outra que é o Arthur, a gente descobre nas partes do Arthur. E tem as questões com a colega dele policial, tem algumas coisas assim também. Mas é menos interessante a parte da polícia, porque o Arthur tá sempre um pé atrás. E isso meio que te incomoda. Pelo menos me incomodou em alguns momentos. Eu queria ver mais da parte da investigação, mas é aquela coisa, foi a expectativa que eu entrei no livro. Se eu tivesse pesquisado um pouco mais sobre ele antes, talvez eu tivesse percebido, né, que não era bem essa a pegada da narrativa, mas então eu já tô te falando que se você quer uma parte focada mais no policial, na parte da investigação forense ali mesmo, não é isso que você vai encontrar aqui. A parte mais curiosa do livro mesmo é realmente o William, né, porque ele começa de um jeito e ele termina num ponto completamente diferente. Ele é o personagem que tem a maior transformação e mais desenvolvimento assim do drama pessoal dele, porque ele sabe dos crimes acontecendo e a gente fica naquela questão de ele vai entregar pra polícia, ele vai de alguma maneira ajudar, o que ele tá fazendo é certo, o que ele tá fazendo em nome da ciência, da pesquisa. Então assim, ele é um personagem muito mais interessante. Eu vou confessar pra vocês que eu não sei porquê, porque o livro não tem muita descrição física das pessoas, mas pra mim, lendo, eu tava imaginando o William como o Dr. Gordon do Jogos Mortais 1. E também ele parece em outros, né, mas o Dr. Gordon. Eu não sei porquê, mas eu tava imaginando ele exatamente como naquele filme. Inclusive ele vai sofrendo durante a história, né, ele vai tendo modificações corporais porque ele tá em profundo sofrimento. E eu fui imaginando ele lá no quarto, lá no banheiro dos Jogos Mortais. Isso é só pra dividir com vocês uma coisa maluca, como funciona o meu cerebrinho. Mas o William é o personagem mais interessante pra mim, porque é muito legal ver ele sendo quebrado, porque ele é quebrado. Isso não é um spoiler também,
é a proposta do livro. Mas como eu tô falando muito de spoiler e tal, eu vou falar aqui as minhas impressões sobre o final e depois eu vou entrar em spoilers. Eu vou primeiro falar o que eu achei do final, depois eu aviso e a gente entra nos spoilers, que eu quero comentar algumas coisas. Então assim, o final foi satisfatório, assim, eu fiquei com muito medo em uma determinada cena de que ele tivesse apelado pro caminho mais fácil, né, pra um clichê, pra um plot twist muito clichê de suspense psicológicos, mas não foi isso. E eu fico muito feliz de não ter sido. Não é aquele final fechadinho, mas é um final muito bacana. Eu acho que pra proposta do livro, né, de ser essa análise da psique humana, ele se fecha muito bem. Então é um final bem satisfatório, sim. Apesar de eu não ter entendido muito bem algumas coisas, mas eu não sei se não ficou muito bem explicado ou se eu que sou um burrinho mesmo, mas tudo bem. Então se você veio até aqui, eu recomendo muito que você leia O Sorriso da Hiena, principalmente para você ter as suas impressões, então eu sempre recomendo que você leia o livro, mas deixe seu like aí, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva pra gente poder ir pros spoilers agora, caso você não queira ver, beleza? Beijos pra você. Então, pessoal, no final ali mesmo, né, o caso fica não resolvido, o Arthur não consegue resolver o caso, e o David comete os 5 crimes que ele fala que vai cometer, né? E o Gordon consegue se safar também. O Gordon... Eu tô com o Dr. Gordon na cabeça, meu Deus do céu. O William consegue se safar por um bom tempo. Quer dizer, se safar. O homem vai sendo destruído. A escolha dele, né, sabe, ele mata o próprio melhor amigo, ele se separa da mulher que ele ama, tudo em nome da pesquisa, então ele vai definhando em vida. E no final, né, lá depois de 10 anos, quando ele revela a pesquisa dele, é que o Arthur vai descobrir o que aconteceu. E eu achei isso muito bacana, essa coisa do crime ficar sem punição, porque pra gente analisar, né, pra gente poder ter o estudo sendo concluído, sendo feito, eu acho, e como o livro é mais sobre o estudo do que sobre o crime e tudo mais, é uma escolha muito, muito interessante. E aí o crime acaba, né, que o hacker, tem um hacker na história, que ele foi assassinado também, que é o que a amiga do Arthur vai resolver, né? Ou vai resolver o assassinato dele e acaba sendo assassinado pelo David também. Mas, ou Davi, não sei. Eu falo David porque o meu amigo, o nome dele se escreve desse jeito e se fala David, então vai ficar sendo David mesmo. Mas aí o hacker, o trabalho que o trabalho que o David tinha contratado com o hacker é o de fazer a modificação no computador, né? Então era como se ele estivesse enviando as mensagens do computador do William. Então todas as mensagens parecia que era ele mesmo pra ele no final. E esse foi o meu medo. Eu achei não é possível que eles vão sair pra alternativa de dizer que, sabe, foi tudo na nossa cabeça e que o tempo todo foi o William. O que seria meio impossível, porque a gente vê o David cometendo os casos, né? A gente vê ele conversando com outros personagens. Teve o tempo dele no reformatório e tudo mais. Então, assim, teria que ser uma volta muito grande pra esse... Teria que ter contornado muito mais pra esse ser um plot twist. Mas não, é só pra enganar a polícia mesmo. A gente sabe que foi realmente o David. Aí no final tem a cena do David lá na casa dele. E revela que ele tá, né, com o cara que cometeu o crime com os pais dele, tá lá capturado, ele tá ameaçando o cara. E eu não sei, esse final foi o que me deixou meio assim, sabe? Eu não sei se precisava disso. Aí no final lá ele mata o cara, né, ele se desfaz de todas as evidências, mata o cara, mas isso não cura ele. Então teve todo o estudo do Gordon, que meio que se provou, né, que você pode realmente fazer a parte do estudo no final não é muito averiguado qual foi a conclusão do Gordon. Por que eu fico falando Gordon, meu Deus do céu? O William. Desculpa, gente, eu tô maluco. Olha o barulho da serra aí. Desculpa pelo barulho. Mas o William. O estudo do William no final não tem o trecho dele falando lá mais no presente, né? Ele falando da análise dele ele chega na conclusão de que ele é um monstro, na verdade, meio que é essa conclusão ali, né? Mas de que o David conseguiu transformar em alguém um monstro, mas foi o William e não as crianças propriamente, até porque a gente não tinha tido a passagem de tempo ainda das crianças. Mas no final lá fala, né, que das 5 crianças, uma virou um bandido, né, ele teve roubo e tentativa de sequestro e tudo mais. Então uma das crianças se transformaram, mas não fala muito bem das outras, então a gente não sabe muito bem o que aconteceu com as crianças. Essa parte ficou meio em aberto, mas aí no final tem o David se desfazendo do corpo e ele fala que, né, tudo se foi, menos a dor dele não passou. Então, no final das contas, o experimento dele, pra ele, não valeu de nada, não mudou a vida dele, ele continuava sendo um cara
quebrado pelo crime. Então ficou faltando isso um pouquinho no final, eu acho. Mas, ainda assim, como eu falei, é um livro muito interessante nessa abordagem psicológica toda. Durante o livro é muito interessante. Eu acho que essa conclusão final não ficou cabendo na história, essa conclusão dos estudos do William. Mas você analisa a conclusão no livro, né? O que aconteceu com o William, mais do que com as crianças, no fim das contas. Então é um livro muito interessante, eu recomendo para qualquer um que goste da história, que goste desse tipo de investigação. É bem legal, eu quero ler mais coisas do Gustavo Ávila. Mesmo que seja nessa pegada, que eu já sei agora que a pegada que eu quero para ler é uma coisa mais psicológica do que o crimes em si. Mas é isso, se você já leu O Sorriso da Hiena, deixa aqui nos seus comentários o que você achou. Pra gente conversar um pouquinho, né, sobre o filme e tudo mais. Deixe seu like, vou pedir novamente seu like pra você se inscrever se você ficou até aqui. E é isso, pessoal, desculpa, esse vídeo foi sem roteiro, então ficou um pouquinho mais enrolado a questão do pensamento, até porque eu divago muito. Não sei se eu consegui controlar isso nesse vídeo. Mas obrigada por ter ficado até aqui e é isso, até a próxima leitura. Beijos!